Fala galera, paz do Senhor, tudo bem? Eric falando aqui com vocês para mais uma lição da nossa escola dominical. Hoje nós vamos meditar aqui numa palavra, mas antes eu gostaria de agradecer aos nossos pastores, pastor Belchior, pastora Rafaela, que sempre tem sido um canal de bênção em nossas vidas, nosso pastor Sérgio, ele que é o líder da mocidade do campo, e agradecer também os nossos líderes ali da sede, a Dani e o Thiago. Aproveitando também, hoje é Dia dos Pais, né? Gostaria de desejar um feliz Dia dos Pais para todos os pais aí da nossa igreja. Que Deus abençoe vocês. Bom, galera, hoje nós vamos refletir aqui, inclusive, em um dos pais da fé. Que para quem não sabe, os pais são Abraão, Isaac e Jacó, tá, galera? Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre Isaac, que é uma história que é bem parecida do que a gente está vivendo hoje, tá, pessoal? Então vamos lá, gostaria que vocês acompanhassem comigo, está em Gênesis 26, está escrito assim no capítulo 1. E havia fome na terra além da primeira fome nos dias de Abraão, por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Havia uma grande fome na terra, galera, ou seja, havia uma crise naquele período, que eu acho que é a mesma coisa que a gente está vivendo hoje aqui, que é um período de crise. No versículo 2 está escrito assim: apareceu-lhe o Senhor e disse. É muito importante isso, parece muito simples, tá, pessoal? Quando o Senhor apareceu, só que tem uma importância enorme aqui no começo do capítulo 26, por quê? Porque até então o Senhor não tinha aparecido para Isaac. Nesse momento aqui, o Senhor só tinha aparecido para Abraão, ou seja, é a primeira vez que Deus fala com Isaac. E Deus fala assim para ele, não desças ao Egito. E a primeira coisa, a gente fica em dúvida, né? Mas espera aí, como assim não desças ao Egito? O capítulo, ele começa falando que houve uma grande fome, maior do que a fome que teve nos tempos de Abraão, pai de Isaac. Que está lá em Gênesis 12, no versículo 10, que fala que foi a primeira fome, e agora é a segunda fome maior do que a fome que teve nos tempos de Abraão. E a primeira coisa que eu acho que Isaac pensou foi, é muito simples, ele está tendo a fome, então eu vou descer para o Egito. Se funcionou com meu pai, vai funcionar comigo também. E Deus aparece para Isaac e fala, não desças ao Egito. E eu queria deixar já um primeiro pensamento para vocês, tá, pessoal? Nem sempre o que deu certo para os nossos pais vai dar certo para a gente. Nem sempre o que deu certo para o nosso amigo vai dar certo para a gente. Então, pessoal, Deus ele tem um plano individual para cada pessoa. Peraí, quer dizer então que você está querendo dizer que se meu pai é médico e eu quero seguir a carreira de médico eu não vou dar certo? Claro que não. Não, mas normalmente o caminho que Deus usou para abençoar o seu pai, de repente pode ser um caminho diferente que ele vai usar para te abençoar. Então é a mesma coisa que aconteceu aqui com Isaac. Então, pessoal, de repente o que deu certo para um amigo seu, nem sempre vai dar certo para você. De repente o seu amigo ele abriu um negócio, ele abriu uma tecelagem e deu super certo para ele a tecelagem. E aí de repente você resolve abrir uma tecelagem também. Você fala, se deu certo com ele, vai dar certo para mim. Só que de repente, para você não dá certo. Para você Deus tem outros planos. E a mesma coisa que aconteceu aqui no tempo de Isaac. Então Deus aparece para ele e fala, não desças ao Egito. Fica na terra que eu vou te falar para você habitar e eu vou te abençoar lá. Legal. Acontece várias outras coisas aqui, a gente vai pular um pouquinho só para vocês conseguirem entender. E nos próximos versículos, Deus ele confirma a mesma aliança para Isaac que ele falou para Abraão. Então ele confirma, porque apesar da crise a pessoa de repente desanima e esquece, né? Então Deus está confirmando essa aliança com Isaac. Eu já queria deixar um segundo pensamento com vocês aqui, tá, pessoal? É exatamente nos momentos de crise que Deus se manifesta e confirma a aliança que Ele fez com a gente. Então, se você está desanimado aí, eu vim aqui para te falar uma coisa. Fica tranquilo que Deus está no controle de tudo e a aliança que Ele fez com você ainda permanece de pé. Vamos lá, vamos pular um pouquinho até o versículo 12, que está escrito assim... E semeou Isaac naquela mesma terra. Eu fiquei pensando nisso, e semeou Isaac naquela mesma terra. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 10, está escrito assim, e Deus dá semente ao que semeia. Ou seja,
Se Isaac semeou, é porque ele ainda tinha semente. Então, quem que dá semente pra gente, pessoal? É Deus. Então, não importa o tempo de crise que você tá. Se Deus te deu a semente, você tem que pegar essa semente, pessoal, e guardar. Por quê? Para no tempo certo você poder plantar. Porque o que acontece? De repente aparece uma crise, a primeira coisa que as pessoas fazem é se desfazer das sementes. Ou seja, o que é a semente? É a família que Deus nos deu, é o trabalho que Deus deu pra gente, é a empresa que Deus deu pra gente. Então, de repente acontece esse tempo de crise e as pessoas falam: ah, meu trabalho não deu certo, eu acho que é mais fácil eu pegar e eu me desfazer do meu trabalho. Ah, a minha faculdade está complicada, esse semestre está complexo, eu vou fazer o seguinte, eu vou trancar, e aí quando eu tiver com cabeça, quando eu estiver mais tranquilo, aí eu volto a fazer. Ah, não está dando muito certo aqui a minha empresa, está tendo muito problema, eu acho que eu vou deixar a minha empresa de lado e eu vou voltar em outra hora, em outro momento eu penso nisso. Galera, não se desfaça das sementes que Deus deu para você. E continuando aqui, galera, no versículo 12, está escrito assim: e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor abençoara. Eu vou deixar o terceiro pensamento para vocês aqui, já para a gente finalizar, pessoal, e já queria deixar também uma advertência para vocês. Eu vejo muita gente compartilhando alguns memes, algumas coisas. 2020, eu reclamei de 2019 e 2020 está um ano pior. Esse ano não acaba logo. Galera, eu acho que a história de Isaac é uma história para a gente poder se inspirar no que a gente está vivendo hoje. Porque está escrito assim, naquele mesmo ano. Galera, não está falando 2 anos depois, não está falando 6 meses depois, não está falando 10 anos depois, está falando no mesmo ano, ele colheu sem medidas. Então, pessoal, não desacredita do que Deus pode fazer, não. Tem muita gente falando que esse ano já acabou. Galera, esse ano não acabou. Para algumas pessoas esse ano pode ter acabado, mas eu quero te falar uma coisa aqui. Esse ano pode ser o melhor ano da sua vida. Esse ano pode ser o ano que Deus te abençoou. Esse ano pode ser o melhor ano da sua vida espiritual. Esse ano pode ser o ano que Deus preparou para poder salvar a sua família. Então, pessoal, para com esse negócio de falar que 2020 está acabado, porque 2020 não está acabado. Isaac, ele colheu 100 medidas, 100 vezes mais do que ele tinha. E outra coisa, pessoal, ele colheu 100 vezes mais daquilo que ele tinha na mão dele. Ou seja, Deus vai prosperar aquilo que tiver na sua mão. Por isso que é muito importante você simplesmente não se desfazer do que Deus te deu. Então, pessoal, fica tranquilo que Deus vai prosperar aquilo que está na sua mão. Beleza, quer dizer então que eu não tô falando que você não pode ganhar um sorteio de um supermercado, um carro novo? Claro que não, nem tô aqui para isso, tomara que você ganhe. E se você ganhar aí, me dá uma carona se você encontrar eu por aí. Mas Deus, ele prospera aquilo que está na sua mão. E galera, eu tenho certeza, esse ano pode ser o melhor ano da sua vida. Beleza, pessoal? Que Deus abençoe você. A paz do Senhor.